Entendeu? Se você não souber fazer a leitura da estação da sua vida, cada estação da vida, por exemplo, primavera, verão, outono, cada estação climática, ela traz coisas ocultas nela, que daqui a pouco vão começar a ser reveladas. O outono traz coisas ocultas, daqui a pouco as folhas começam a cair, o inverno traz coisas ocultas nele, a primavera traz coisas ocultas. Então, as estações da vida, também eu vou falar disso agora mesmo. Então Deus esconde no problema. A viúva, quando o profeta chegou lá, olha o que Deus fez. Deus falou assim, Elias estava numa crise medonha. Então, ele tinha profetizado a seca, só que agora ele começou a sofrer a consequência, porque o ribeiro secou. Então ele estava ali no bem bom e todo mundo lascado. Falou, poxa, estou aqui, né? E Deus mandando ave para alimentar ele e tal. Daqui a pouco Deus deu uma palavra de ordem. Deus falou assim, Elias, você vai a Sarepta, que eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Elias deve ter pensado, poxa, deve ser uma viúva rica, granfina. Quando chegou lá, uma viúva pobre, rapaz. Ele falou, Deus está de brincadeira, Deus está de pegadinha comigo, uma viúva pobre, eu já estou lascado. A mulher está lascada. Eu só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite. Falei, e agora? Só que Elias soube fazer a leitura. Ele soube fazer a leitura que aquele tempo de crise da vida dele e crise da mulher trazia o embrulho de um tempo de prosperidade. Então o que ele falou para a mulher? Falou, ó, faz o bolo para mim. Faz o bolo, porque aí está embrulhado. Vamos descobrir. Vamos extrair a graça que está nessa crise. Porque até na desgraça tem graça de Deus. Entendeu? Às vezes a pessoa olha, desculpa a expressão, a desgraça na vida dela, o que aconteceu, mas ela precisa entender que Deus é Deus de mistério. Tá? E o mistério de Deus. Então, Deus é de mistério, ele age com mistérios. A gente não sabe entender de repente, mas precisamos fazer a leitura. Então, até na desgraça, e Deus é especialista em esconder graça na desgraça. Deus é especialista em ocultar a graça dele na desgraça da pessoa. O que a pessoa tem que fazer? Ao invés de enxergar só a desgraça, ela precisa fazer como a abelha. A abelha, a flor é venenosa de repente. Tem uma flor venenosa, mas a abelha consegue extrair o mel daquela flor venenosa. O néctar da flor venenosa. Então, às vezes, a situação é venenosa. O problema é terrível. Mas a pessoa, quando ela tem a unção de Deus, quando ela sabe interpretar, discernir, ela extrai a graça que está ali naquela desgraça, naquele sofrimento. Então isso é muito forte. Aí, Deus esconde, aí você vai ver a viúva. A viúva fez, o bolo deu para o profeta. Sabe o que a Bíblia diz ali? Enquanto durou a seca em Israel, a farinha não acabou e o azeite não acabou. Comeu ela, os seus filhos e o profeta. Por quê? Porque a situação era dura para ele também. Então era o caos para ele e para a mulher. Só que naquele caos dele e da mulher tinha uma graça ali. Tinha um tempo de prosperidade ali. Então é assim que Deus faz. A outra viúva lá que o profeta Eliseu chegou e falou, ó, entra na sua casa, pega vasilhas vazias, entra em casa, fecha a porta, você e seus filhos, vocês vão viver. E vocês vão ver o que vai acontecer. Tá a desgraça, tá o caos, mas aí tem uma graça. Vamos extrair essa graça aí dessa flor venenosa. Daqui a pouco a multiplicação começou. A mulher pagou a dívida, viveu regaladamente com os filhos. Quer dizer, se não tivesse a crise, onde é que Deus ia embrulhar a graça? Onde é que Deus ia embrulhar a prosperidade? Então, de um modo geral, Deus é Deus de mistérios, Deus age com mistérios, Deus age de maneira misteriosa, a gente é que não sabe fazer a leitura. Você olha, lembra do profeta Eliseu, quando estava com o servo dele? O criado do Eliseu, o obreiro, olhou e viu aquele tanto de carro, de soldado em volta. Não soube fazer a leitura, ali estava, desculpa a expressão, a desgraça estava ali. Mas Eliseu estava enxergando a graça de Deus no meio do caos, no meio daquela tormenta, no meio daquela aflição.
é assim que Deus faz. Vem a crise, vem a dificuldade, mas quando a gente aprende a fazer leitura, ali está embrulhando alguma coisa que Deus tem para mim. Ali tem um crescimento, ali tem prosperidade, ali tem conhecimento, tem maturidade para a minha vida. Ali tem graça especial de Deus para a minha vida. É assim, os discípulos pescaram a noite toda, então Jesus chegou, aquilo ali estava embrulhando um milagre, estava embrulhando uma prosperidade, estava embrulhando uma pesca maravilhosa. Sempre é assim, passe as páginas da Bíblia, você vai ver. Os problemas embrulham a graça de Deus. É mistério, é mistério. Fica oculto. Oculto para quem? Para quem não está em sintonia com o Espírito Santo. Ele não consegue ver, não consegue discernir. Então, está lembrado do cego? O cego, quem pecou? Ele ou seus pais? Não. Por que ele nasceu cego? Está lembrado por quê? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, isso aí está embrulhando um milagre, isso aí está embrulhando uma manifestação gloriosa de Deus, para o povo saber que Deus é Deus. Então tem essas coisas que a gente não entende. Vamos lá. Terceiro. Então, primeiro, Deus esconde aonde? Na palavra. Segundo, os problemas, nas crises, nas dificuldades, nas adversidades. Terceiro, Deus esconde a graça dele, a bênção dele, o novo tempo nas pessoas. Isso é forte, né? Quantas pessoas, no contexto da minha vida, elas foram canais da graça de Deus. A graça estava escondida ali. A prosperidade estava escondida naquela pessoa. A maturidade que eu precisava estava escondida ali. Eu aprendi a perdoar por causa daquela pessoa. Eu aprendi a ter paciência por causa daquela pessoa. Eu aprendi a ter longanimidade por causa daquela pessoa. Então, assim, quantas coisas Deus escondeu nas pessoas à minha volta. Cada um de nós tem coisa de Deus escondido, endereçado para alguém. Cada pessoa tem algo de Deus escondido nela, que está endereçado, está destinado para alguém com quem essa pessoa vai se relacionar. Relacionamento de amizade, relacionamento marido e mulher, pai e filho. Aqui, ó, escuta só. Presta atenção. Olha para mim. Sua família você não escolheu. Você não escolheu seu pai. Você não pôde escolher sua mãe. Você não escolheu seus irmãos. Tem gente que fala assim, poxa, esse cara é meu irmão, rapaz. Meu Deus do céu. Né? Não tem isso? Às vezes numa família, fala, por que esse cara nasceu meu irmão? Por que Deus pôs esse cara para ser meu irmão, rapaz? Não tinha outra pessoa. Ou esse cara para ser meu pai. Né? Então, família a gente não escolhe. Agora, por que Deus pôs lá? Porque essas pessoas estão embrulhando alguma coisa de Deus para nós. É para lapidar a gente, é para preparar a gente, é para formar a gente para uma nova etapa, para um novo tempo. É para colocar bagagem na vida da gente, conteúdo na vida da gente. Agora, amigos, a gente escolhe. O cara falou, poxa, eu poderia ter nascido numa família rica. Se eu fosse... não sofria ou não gosta da mãe que tem, ou do pai alcoólatra que tem. Aí eu fiquei pensando nisso. Você poderia nascer numa família milionária, pensando. Então veja bem, amigos a gente escolhe. A gente escolhe os amigos. Você não escolhe quem vem para a sua vida, mas você escolhe quem fica. As pessoas que vem muita gente para a minha vida. Eu não posso escolher quem vem, mas eu posso escolher quem fica. Quem fica como amigo, quem fica como companheiro, quem fica como colega, quem fica como conhecido ali, entendeu? Então, só que nesse contexto de relacionamentos da vida, de amigos, de conhecidos, entendeu? Nesse contexto, existem pessoas que estão escondendo, tem coisas de Deus escondidas na vida delas, direcionadas para mim. Eu disse outro dia, conversando com o Aurélio, foi ontem também, estava viajando de Minas para cá, a gente conversando, que a gente tem um sangue doce para aquele pessoal meio pinel, meio doido, meio variado. Aquele pessoal gosta de mim, rapaz. E chega e me abraça e tal. Eu chego em Barreiros, o que tem de bêbado lá, que quando me vê, me abraça e trava assim, todo cheirando mal, tudo. Entendeu? O bispo Daniel e tal. Então, se o cara está vivo, se Deus está permitindo ele continuar vivo, sendo que Satanás rouba, mata e destrói, por que não matou ainda? Por que não destruiu ainda?
Porque Deus tem um propósito. Ou para ele, ou através dele, para mim, ou para alguém. Entendeu? Então esse cara pode ter graça de Deus escondido nele para mim. Uma lição eu posso tirar da vida dele, uma lição, um exemplo, eu posso aprender alguma coisa com esse cara. Então, Deus esconde, os tesouros de Deus estão escondidos. Isaías diz, tesouros, dar-te-ei os tesouros escondidos. Onde é que Deus esconde? Primeiro na palavra. Segundo, os problemas. Dar-te-ei os tesouros. Onde é que está escondido, meu Deus? O cara ficou orando 10 dias ali querendo. Não, no problema que você está passando. Levanta a cabeça, arregaça as mangas, fala, Deus é comigo, eu vou desembrulhar esse problema, eu vou enfrentar. E Deus tem uma graça aqui, tem um néctar nessa flor venenosa aqui. E Deus esconde nas pessoas. Agora deixa eu dizer para você, nós temos um mau hábito de fugir das pessoas problemáticas. Tem gente que tem problema, tem gente problemática. Entendeu? Às vezes a pessoa que tem problema, mas é gente boa, a gente, entendeu? Tem um esforço redobrado para poder estar junto dessas pessoas, ajudar e tal. Mas a gente foge das pessoas problemáticas. Porque a gente ignora que essa pessoa problemática pode ser um embrudo, pode estar embrulhando uma coisa de Deus que está oculta ali, uma graça, um novo tempo. Isso que o senhor está falando vai de encontro àquilo que o Murdoch ensina, né? Ao invés de que ele ensina a descartar. Descartar. Agora, se Deus não descarta, se ele está vivo, é porque Deus está dando chance para ele. Por que o diabo não matou ele? Porque ele rouba, mata e destrói. Por que não matou esse cara? Se o cara está vivo ainda. Poxa, eu estou de gente problemática aí que nem que seja para condenação dele amanhã, vai servir o tratamento que eu dei para ele. Tratei bem, acolhi, estendi a mão, dei ombro para o cara chorar. Entendeu? Então, é onde as pessoas, elas têm coisas ocultas de Deus, mistérios, direcionados para alguém. E de repente lá na sua vida, no contexto da sua... Aqui, deixa eu falar outra coisa. Quantas pessoas você conhece que se casou porque um amigo te apresentou o seu cônjuge hoje? A maioria das pessoas que se casaram foi alguém, naquela pessoa estava escondido o cônjuge para a sua vida. Essa pessoa que falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar um amigo, uma amiga. Vem cá. Apresentou, daqui a pouco, naquela pessoa estava oculto o mistério do seu casamento. A pessoa com a qual você iria se casar. Você está entendendo? A sua esposa, nela, está oculta, está escondido os seus filhos. Deus traz o seu filho que você tem hoje, a filha que você tem hoje, estava escondida onde? No seu filho. Tudo que você precisou fazer foi liberar a sua parte naquela pessoa, que é o esperma. Então, quando você tem uma relação de amizade com uma pessoa, você está liberando algo seu para provocar algo daquela pessoa que está escondido, daquela pessoa vir para você. É o caso marido e mulher. O filho veio para você, a filha veio para você. Nasceu do relacionamento porque algo de você foi para aquela pessoa para extrair daquela pessoa que estava oculto. O mistério oculto. Então isso é profundo. Os filhos estão escondidos, os netos. Os netos estão escondidos ali, a sua descendência está escondida ali naquele relacionamento. Outra coisa, quantas pessoas você conhece que arrumou um bom emprego, passou num concurso porque alguém falou assim, rapaz, o concurso está aberto, vamos lá. O novo tempo da sua vida estava escondido naquela pessoa. Aquela pessoa foi o canal de Deus para você prosperar, para ter um salário melhor, para ter uma promoção. Então, assim, nos relacionamentos estão escondidos mistérios de Deus, que a gente nem sabe. De repente você está aí, você tem uma reservazinha, o cara chega e fala assim, rapaz, o cara está vendendo barato do negócio ali, rapaz, e tal. Aí você fala, poxa, você vai lá, você fez um grande negócio. De uma prosperidade escondida naquela pessoa. Quando a pessoa consegue ver, né? Fazer consegue. Linguagem, depois que fazer passa, a leitura. Poxa, se não souber fazer a leitura, perdeu. Às vezes é como os bandidos, perdeu. Vai lamentar por resto da vida. O judeu perdeu. O judeu, Jesus veio, aí o embrulho era feio. Eles falaram, não pode, esse cara andando no jumentinho, rapaz, entrando no jumento aqui em Jesus. Que rei é esse?
Aí virou zombaria, virou chacota. Pegaram a cana, bateram na cabeça dele, falou que você não é o rei, rapaz, que rei é você? Ali o cavalo de raça. Esperaram um alazão ali, um cavalo inglês. Que rei é você? Só que nele estava escondido